Punhado de prosas, assuntos das mais diversas naturezas, sempre buscando aguçar a curiosidade e a fuga do senso comum. Olá a todos, eu sou o João Paulo, esse aqui é o Punhado de Prosas, o podcast de 3 amigos que apreciam a prosa livre e democrática. Hoje vamos falar novamente de economia. Trago aqui para vocês um entendimento que está ganhando força entre a maior parte dos economistas. O entendimento é o seguinte: independentemente de como se dará a recuperação da economia mundial, isso é, na forma de um V, que representa uma recuperação rápida, na forma de um W, uma recuperação oscilante, ou na forma de um U, uma recuperação lenta, marcada por prolongada recessão, uma coisa é certa. Dentro de cada uma dessas possibilidades, teremos indubitavelmente a formação de um K. Isso mesmo, de um K. Mas o que significa isso? Bom, para começo de conversa, pense aí na forma da letra K. Vamos lá, pense um pouquinho. Beleza. Agora considere o seguinte: a parte da letra que representa uma linha vertical é o momento da crise. A princípio, todos perdem. Agora considere a segunda parte da letra. Ela é composta por uma bifurcação, na qual uma linha sobe e a outra desce. Como já deve ter percebido, a letra K é perfeita para representar uma situação na qual ocorre um aumento das desigualdades. Sim, desigualdades, no plural mesmo, pois essa crescente diferenciação deve se dar entre países, empresas e pessoas. Em suma, os economistas consideram que a atual crise formará um K, uma vez que ela tende, já no presente e também no período pós-pandemia, a marcar uma amplificação das desigualdades. Que as duas pernas que compõem a letra K tendem a se afastar cada vez mais com o passar do tempo. Mas quais são as evidências que têm levado a esse entendimento? Fique comigo que nos próximos minutos lhe conto. No que tange à acentuação das desigualdades entre os países, temos ao menos duas situações já bem caracterizadas. Países que já conseguiram equacionar a pandemia e estão aos poucos voltando a ter uma atividade econômica próxima ao normal, e outros que permanecem patinando na crise, carentes de políticas públicas coordenadas em instância nacional, por exemplo. Outro aspecto nessa diferenciação, no agravamento da diferenciação entre países, deve se dar em relação ao acesso às vacinas, assim que elas surgirem. Afinal de contas, não será possível, pelo menos num primeiro momento, vacinar 7,5 bilhões de pessoas, até mesmo porque a capacidade produtiva de vacinas tende a levar um tempo para conseguir absorver tamanha demanda. Dessa maneira, é bastante provável que alguns países consigam vacinar as suas populações bem antes de outros. E, obviamente, aqueles que assim fizerem, além dos ganhos óbvios de saúde pública, terão melhores condições econômicas, pois poderão voltar às atividades ao normal mais rapidamente. Isso, em um cenário de economia globalizada, obviamente faz toda a diferença. No que tange à acentuação da desigualdade no mundo empresarial, uma evidência importante que vem ocorrendo vincula-se às empresas familiares. Muitas dessas empresas, sem um capital de giro devidamente grande para suportar tamanho inverno, de venda ou de produção, estão próximas da falência ou pelo menos em dificuldades. No mínimo, estão tendo um valor hoje de mercado menor do que tinham no momento pré-crise. Dessa maneira, tem se criado ótimas oportunidades para que grandes fundos de investimentos saiam mundo afora comprando essas empresas menores. Estes fundos não têm problema de capitalização, pois recebem investimentos de diversas pessoas e outras empresas mundo afora. Então já tinham e continuam a formar uma importante reserva de capital que neste momento pode ser usada de forma extremamente vantajosa, comprando várias outras empresas menores, principalmente aquelas de controle familiar, que se encontram em dificuldades econômicas geradas pela pandemia. As desigualdades também devem ser crescentes entre os trabalhadores.
Isto mesmo entre os trabalhadores, é possível e muito provável que haja uma diferenciação no mundo pós-crise. Isso porque aqueles trabalhadores que têm uma qualificação profissional maior e que podem, por exemplo, trabalhar remotamente de casa, eles estão tendo poucas perdas. Muitos nem mesmo perdas estão tendo, ou seja, continuam trabalhando de casa e recebendo integralmente os seus salários. Teve uma reportagem recente da BBC de Londres que trouxe uma informação interessante sobre o Reino Unido, mostrando que muitos dos trabalhadores mais qualificados que podem e continuam trabalhando de casa conseguiram até mesmo ampliar suas reservas econômicas, pois tiveram uma redução de custos vinculado a transporte e alimentação, 2 itens onerosos na vida de qualquer trabalhador. Neste mesmo cenário, nós temos milhões e milhões de trabalhadores informais pelo mundo afora que perderam completamente as suas fontes de renda, ficaram completamente dependentes de programas governamentais. Então, entre os trabalhadores, há uma tendência também de haver um aumento da desigualdade entre aqueles mais qualificados e com empregos formais e aqueles menos qualificados profissionalmente e que estavam, antes mesmo da pandemia, já submetidos a relações de trabalhos informais, estavam alocados em subempregos. Outra questão muito evidenciadora, e talvez essa seja a mais evidenciadora de todos, de uma formação de um K no mundo pós-pandêmico, vincula-se ao que vem ocorrendo nas bolsas de valores mundo afora. A recuperação dessas tem se dado de uma maneira espetacular. Ao mesmo tempo que empresas estão falindo, empresas menores, trabalhadores estão perdendo seus empregos, no mundo das ações as coisas em geral vão muito bem. Todas as bolsas mundo afora supervalorizaram desde março. Em muitas dessas, incluindo aqui a Bolsa Brasileira, hoje chamada de B3, a antiga Bovespa, muitas ações chegaram a valorizar 80%, 100%, 200% e algumas até mesmo 300%. Há muito otimismo, há muita especulação sobre diversos papéis. Aí alguém poderia estar se perguntando, mas como assim? De onde vem tanto otimismo? Afinal de contas, estamos em uma crise e ninguém sabe bem para onde estamos indo. Bom, sem dúvida, esse cenário é incerto. Mas ele é bem menos incerto para as grandes corporações, porque por uma questão de caixa, de lobby político e de outras várias estratégias, estão sempre mais bem protegidos do que a vida normal, a vida no térreo. E há também um entendimento, uma expectativa de que governos mundo afora, numa tentativa desesperada em alguns meses de recuperar a economia, de fazer a atividade econômica voltar a crescer, que esses governos comecem a promover reformas liberalizantes, ou seja, reformas que estimulem a produção, que estimulem o setor empresarial. Aqui estamos falando desde reformas trabalhistas que podem reduzir o custo da mão de obra, até mesmo a dinheiros subsidiados através de empréstimos a juros menor que o mercado via Banco Central, ou ainda, e possivelmente, até mesmo estatizações de empresas que estejam em dificuldade econômica. Então vejam, aqui no Brasil e em vários lugares do mundo, com a crise, ações de empresas aéreas derreteram, despencaram, foram próximo ao zero. Afinal de contas, é um setor muito vulnerável à não circulação de pessoas. Muitas dessas empresas podem efetivamente irem à falência. O que deve acontecer na sequência? Como é um setor ultra estratégico da aviação, essas empresas não podem simplesmente desaparecerem. A tendência é que elas sejam estatizadas, devidamente oxigenadas pelo Estado, uma vez musculosas e em condições de andar por si mesmas, devem ser reprivatizadas. Dessa maneira, se você comprar ações agora de empresas baratinhas, elas tendem a médio e longo prazo voltarem a valer muito. Afinal de contas, elas não poderão simplesmente desaparecer, haja vista que é um serviço essencial para a atividade econômica e mesmo para a vida social de qualquer lugar do mundo.
Você que gosta do nosso trabalho, saiba que há 2 canais pelos quais vocês podem nos acompanhar além aqui do podcast. Estamos tanto no Instagram quanto no YouTube. Digitem lá, Punhado de Prosas, e nos siga semanalmente. 3 colunas fresquinhas todas as semanas. Um forte abraço a todos, até segunda-feira. Alberto Malta estará aí na área. Um abraço.